Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. O nosso vídeo de hoje é sobre domínio e imagem de funções. No estudo de funções, um dos conceitos mais básicos que a gente precisa entender e saber trabalhar são os conjuntos domínio e imagem das funções. O domínio é o conjunto de partida, ou seja, são os valores que podem ser assumidos pela variável independente da função. E o conjunto imagem corresponde aos valores resultantes da aplicação da função em todos os pontos do seu domínio. Basicamente, o domínio é formado pelos valores de x e a imagem pelos valores de y, ou f de x. Vamos analisar uma função simples para entender melhor. Temos a função f de x igual a 5 mais x. Para essa função, é fácil perceber que podemos atribuir qualquer valor para x, porque não existe nenhuma restrição. Você também pode pensar da seguinte maneira: tem algum número real que não possa ser somado a 5? Não existe. Ou seja, todo número real pertence ao domínio dessa função. Então, o conjunto domínio é o próprio conjunto dos reais e é representado da seguinte forma: o domínio da função f é igual aos reais. O conjunto imagem também será o conjunto dos reais e a representação é: a imagem da função f é igual aos reais. Por outro lado, a função g de x igual a 1 sobre x apresenta uma restrição com relação ao valor de x. Não podemos atribuir o valor zero para x, porque a divisão de uma constante por zero não é um número real. Com exceção do zero, poderíamos atribuir qualquer outro valor para x. Portanto, o domínio dessa função consiste nos reais menos o zero. Outra notação muito utilizada é a seguinte: o domínio da função g é x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. O conjunto imagem também será os reais menos o zero, porque para nenhum valor pertencente ao domínio obteremos g de x igual a zero. Outras funções requerem uma análise mais atenta. Por exemplo, a função f de x igual a 4 sobre raiz de 3x menos 5. Nesse caso, temos duas restrições. O denominador não pode ser zero. Logo, a raiz de 3x menos 5 deve ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de 5 sobre 3. E a outra restrição é que o radicando, que é a parte que está dentro da raiz, não pode ser negativo. Então 3x menos 5 deve ser maior ou igual a zero, ou seja, x tem que ser maior ou igual a 5 sobre 3. Agora fazemos a interseção dessas duas restrições. Basta observarmos os valores que são comuns aos dois intervalos. A bolinha aberta indica que o ponto não faz parte do intervalo, e a bolinha fechada e a parte achurada da reta indicam os valores que estão no intervalo. Fazendo isso, teremos que x tem que ser maior que 5 sobre 3. Então, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x é maior que 5 sobre 3. Já o conjunto imagem será f de x pertence aos reais, tal que f de x é maior que zero, pois a função aplicada em qualquer valor do domínio é sempre positiva. As funções logarítmicas também apresentam restrições quanto ao domínio. O logaritmando não pode ser menor ou igual a zero. A função f de x igual a log de x na base 10, por exemplo, tem o domínio definido como x pertence aos reais, tal que x é maior que zero. O conjunto imagem será todos os números reais. As funções trigonométricas também necessitam de uma análise mais cuidadosa. O domínio das funções seno e cosseno é o conjunto dos reais e a imagem está no intervalo de menos 1 a 1. Já o domínio da função tangente é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de k vezes π mais π sobre 2, com k pertencente aos inteiros, e a imagem é o conjunto dos números reais. Essas são as principais restrições quando estamos estudando o domínio das funções. Também é comum nos depararmos com funções que apresentem mais de uma restrição.
Por isso, quando você tiver uma função com fração, raiz ou logaritmo, fique atento e analise cuidadosamente todos os tipos de restrição para determinar corretamente o domínio. Para obter o conjunto imagem, devemos fazer uma análise cuidadosa do gráfico da função. Como você pôde observar, existem diversas notações para representar os conjuntos domínio e imagem. Por exemplo, para a função f de x igual a x ao quadrado, podemos representar o domínio imagem das seguintes maneiras. Então aproveite as nossas dicas e continue acompanhando os nossos curtas matemáticos. Até o próximo vídeo!